Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pet Python de Portugal. Como prometido, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a incubadora. Eu vou mostrar para vocês a minha incubadora e tudo que foi necessário para que eu, a partir de uma garrafeira usada, que comprei no OLX por 50 ou 60 euros, conseguisse transformá-la numa incubadora eficiente para que eu possa fazer a incubação artificial dos ovos das minhas pitões reais. Como vocês podem ver, qualquer estrutura, qualquer equipamento que seja de origem fabricado para manter uma temperatura constante dentro dele, serve para que você faça uma incubadora. Tem gente que usa aquelas arcas frigoríficas verticais com portas de vidro grandes que nós vemos aí nos cafés ou nas bombas de gasolina, tá a ver? Há pessoas que usam frigoríficos mesmo normais, com as portas sem ser de vidro, né? Eu prefiro as portas de vidro porque é assim, não é nenhum requisito técnico, ok? Mas é um requisito psicológico, vamos dizer assim. Porque é bom de vez em quando a gente vem espreitar, olha ali, olha as caixas de incubação, olha os ovos, vê ali os ovos branquinhos, né? Percebemos que não houve nenhum ovo que se estragou, nem nada, ou seja, pronto, é mais do ponto de vista psicológico do que propriamente do técnico. Pessoal, dá para vocês usarem perfeitamente mini frigoríficos ou qualquer coisa que tenha uma porta que seja uma porta sólida, ok? Que não seja de vidro e você não consiga ver para dentro. Porque basicamente a informação que é importante para nós é uma informação que você vai obter externamente, que é a temperatura. Okay? A temperatura é a informação que é mais importante para nós. E qualquer termômetro que tenha uma sonda, que você consiga introduzir a sonda na parte onde os ovos vão estar sendo incubados, pronto, está resolvido o problema. Você não precisa ter contato visual com os ovos, ok? Mas a gente sempre fica mais descansado se consegue olhar para eles, essa aqui é a verdade. Mas basicamente, uma vez escolhido o equipamento, uma vez que você tenha o equipamento, um equipamento que seja isotérmico, né, que mantenha uma temperatura constante dentro dele, o que nós vamos precisar é aquecer, porque normalmente esse tipo de equipamento ele é para refrigerar, não é? Então há pessoas que se dão a imensos trabalhos, retiram os motores, fazem um monte de transformações. Eu não fiz transformação nenhuma. O motor ainda está ali, se eu depois quiser usar isso como garrafeira eu posso, ok? Está tudo ali, não mexi em nada, não uso esses comandos que são os comandos do próprio painel do equipamento. Tá vendo? O que que eu tenho? Eu tenho um cabo térmico, no caso eu usei esse, é um cabo de 50 watts, ok? Da Giganterra, tem 7 metros de comprimento. E obviamente para controlar o cabo, a quantidade de calor que o cabo emite, nós temos o famoso termostato. Para incubadoras, pessoal, o termostato de pulso é o mais adequado, ok? Porque, ao contrário dos outros termostatos, o termostato de pulso ele é mais preciso em manter uma determinada temperatura, porque ele não trabalha com intervalos. Ele trabalha com uma temperatura fixa, que é a temperatura que está escolhida no termostato, está lá determinada, né? Selecionada, e ele manda pulsos, pequenos pulsos constantemente para manter a temperatura exatamente naquele ponto. Então eu recomendo, não estou a recomendar a marca, eu gosto da marca, todos os meus termostatos são dessa marca, nunca tive problema nenhum, mas que seja um de pulso proporcional, ok? Esses são os melhores para esse tipo de aplicação. Então, como é que isso tudo funciona? A incubadora está a funcionar nesse momento. Eu liguei hoje de manhã,
né? Já estamos ao fim do dia, ou seja, ela tem trabalhado o dia inteiro. Nesse momento ela está a apresentar aqui uma temperatura, eu acho que vocês daí não vão conseguir ler, mas uma temperatura de 32,1. Eu costumo incubar os meus ovos a 32 graus. O que acontece é que, pronto, é sempre normal oscilar uma décima para cima ou até duas, tá vendo? Pronto, não é nada grave. O que nós queremos sempre evitar é que haja picos de temperatura, ou seja, que a temperatura suba muito, 1, 2 graus de repente, tá vendo? Essas oscilações de temperatura podem ser muito prejudiciais para as crias. Pode até proporcionar que as crias possam nascer com algum defeito, ok? Isso é comum quando há problemas justamente de incubação. Então, uma das regras que nós devemos sempre seguir para evitar esses picos de temperatura é garantirmos que a nossa incubadora ela está colocada num local onde nunca apanhe luz do sol direta, ok? Porque a luz do sol direta vai fazer com que suba muita temperatura dentro dela. Por quê? Porque ela é toda isolada aqui dentro e se tiver raios de sol a bater por fora, a aquecer, é uma estufa. Ok, pessoal? Então, completamente de evitar. 100% não. Não pode haver incidência de raios solares diretamente sobre a incubadora. Ela tem que ficar num local que esteja sempre à sombra. Ok? Como é que nós, então, fazemos essa instalação? Ora bem, o cabo, obviamente o cabo, pessoal, vocês vão ter que escolher de acordo com a dimensão, né? Com a dimensão da vossa incubadora. Essa aqui tem aproximadamente 50 litros ou 60 litros, já não sei exatamente qual é a litragem dela, mas pronto, esse cabo é um cabo que se adequa, tanto em watts quanto em comprimento. Como é que eu fiz essa instalação? Ora bem, vamos abrir aqui a porta para eu mostrar para vocês. Vocês podem ver que essa linha cinza que sai aqui é o cabo térmico, ok? Então eu comprei daquelas pequenas presilhazinhas de alumínio que tem um autocolante por trás, né? E colei-as aqui para quê? Para facilitar, né, o encaminhamento do cabo dentro aqui da incubadora. Então eu fiz o cabo seguir um padrão que ele desce por uma lateral, passa aqui por baixo da onde estão as garrafas, sobe pela outra lateral, avança cerca de 10 centímetros para o interior, desce novamente, passa pelas garrafas, sobe, avança mais 10 centímetros para o interior e vai fazendo esse zigue-zague, vamos dizer assim, por toda a extensão das duas paredes laterais e da parede do fundo da incubadora, ok? Para quê? Justamente para a gente procurar que o calor seja espalhado da forma mais uniforme possível, ok? Para que os ovos não tenham muito calor de um lado, menos calor do outro, não, para que seja mais ou menos distribuído uniformemente o calor que sai dos cabos por toda a incubadora. Também uma coisa que é interessante, vocês estão a notar que essas garrafas com água que eu tenho aqui no fundo, para que isso serve, pessoal? Para aumentar a massa térmica. Depois que a incubadora está na temperatura ideal e etc., você vê, eu estou com a porta aberta, a temperatura já caiu para 29,6, o calor está indo embora, né? Mas o que acontece? Toda vez, a gente, volta e meia, tem que abrir a porta. Obviamente, minimizamos essas situações, mas temos que abrir a porta da incubadora de vez em quando, seja para colocar uma nova caixa de incubação, seja para fazer, pronto, qualquer coisa. Às vezes temos que colocar um pouquinho mais de água nas caixas de incubação, porque vemos que a água está a secar. Pronto. Toda vez que nós abrimos, perde-se calor. E aumentando a quantidade de massa que está mantida aquela temperatura que é a temperatura ideal, que são à volta dos 32 graus, quando a gente fecha a porta,
como tem uma maior massa a temperatura ideal, mais rapidamente a temperatura dentro da incubadora se recupera, ok? Então esse é o objetivo dessas garrafas. Aqui em cima das garrafas vocês estão a ver essa coisa preta, talvez possam não perceber o que é. Estão a ver aqui um cabo, esse cabo é um cabo USB. Isso aqui é uma daqueles suportes para portáteis que tem a ventoinha, ok? Foi uma improvisação, eu tinha isso, precisava de uma ventoinha. Aqui onde está a minha mão agora, a ventoinha está justamente aqui nessa área a puxar o ar de baixo para cima. Por quê, pessoal? Uma das coisas que é muito importante nas incubadoras e nas domésticas que nós fazemos é a circulação do ar. Porque, como toda a gente sabe, o ar quente sobe, o ar frio fica depositado mais profundo. Então, essa ventoinha tem essa função: puxar o ar frio de baixo, jogar o ar frio para cima, mover o ar quente para baixo e fazer essa circulação a fim de tornar também homogênea a temperatura de todo o ar que está circulando aqui dentro. Tá bom, pessoal? Então, o que já vimos? Cabo térmico, já vimos as garrafas d'água para aumentar a massa, já vimos aqui a circulação. Obviamente o cabo está ligado ao termostato, como eu mostrei para vocês. E agora vamos falar sobre a caixa de incubação. Eu já mostrei para vocês no último vídeo. Quem não viu o último vídeo, eu vou deixar um link para o vídeo, ok? Que é o vídeo que nós falamos de incubação. E então, eu apresentei a caixa, disse como é que nós montamos a caixa e tudo mais. E essas caixas, onde é que elas vão? Elas vão aqui. Tá vendo, pessoal? Eu, nessa incubadora, tenho lugar para 6 caixas dessas. Se eu precisar de mais, ainda cabem mais 2 aqui embaixo. Mas, em princípio, nunca precisei, porque, como eu falei para vocês no último vídeo, cada caixa dessas pode levar até 6 ovos. Ou seja, eu aqui com 6 caixas são 36 ovos. Jamais eu chego, pelo menos até agora, nunca cheguei a mais que 18 ovos em simultâneo dentro da incubadora. Ok, pessoal? Então esse tamanho para mim dá perfeitamente. Se vocês, não sei se vocês estão a notar, eu coloquei aqui vários termômetros aqui separados, só para dar para perceber, a temperatura. Mas esses também medem a umidade. Não sei se vocês estão a ver qual é a umidade que está a marcar aqui dentro da incubadora. São 45%. Vocês vão dizer, rapaz, Renato, mas isso é muito pouco. Realmente é muito pouco. Mas para nós não preocupa a umidade dentro da incubadora. Por quê? Porque o controle da umidade para os ovos é feito pela caixa de incubação, ok? Dentro das caixas é que, com o substrato e a água e depois as caixas devidamente seladas e colocadas aqui dentro, pronto, a umidade dentro da caixa aproxima-se dos 100%, que é o que nós queremos, ok? Para conseguirmos da melhor maneira simular o que acontece na natureza, que a umidade fica próxima dos 100% dentro daqueles buracos onde as fêmeas estão lá escondidas, e enroladas com os seus ovos. Ora bem, pessoal, o que mais que eu posso dizer a respeito da incubadora propriamente? Basicamente é isso, pessoal. Vocês só precisam, então, de um equipamento que seja um equipamento isotérmico, que seja construído para manter uma temperatura fixa dentro dele. Vão precisar de um cabo de aquecimento, e o cabo de aquecimento, obviamente, com uma potência proporcional ao tamanho, para que garanta, que você consegue aquecer esse espaço até a temperatura, que é a temperatura que você deseja. Procure distribuir o cabo da melhor maneira para que ele alcance o maior espaço, a maior superfície possível, a fim também de promover, uma homogeneidade na emissão da radiação da temperatura.
o que acontece? Depois, circulação de ar, isso é muito importante, pessoal, ok? Providencie uma circulação, tem pessoas que usam aquelas ventoinhas de computadores, mas cuidado com isso, porque você não quer que haja muita turbulência. Você quer que haja uma leve circulação do ar aqui dentro. Então também atenção à questão da dimensão da ventoinha que você vai colocar aqui, ok? Não queremos ventoinha que seja muito potente. E, fundamental, pessoal, isso aqui então, não há como, o termostato, procure ter um termostato de qualidade, ok? Porque se você tiver um problema com o teu termostato no meio da incubação dos teus ovos, provavelmente você vai perder todas as tuas crias, ok? Então isso aqui é muito importante, vale a pena investir um pouquinho mais. Em resumo, essa incubadora ela saiu para mim no total, ou seja, incluindo o termostato, o cabo, mais as outras bugigangas que eu coloquei aqui. Isso aqui eu não sei dizer o preço porque eu já tinha em casa, né? Eu aproveitei algo que eu já tinha em casa. Mas ela me saiu a volta de 140 euros, ok? 150 euros. Porque o termostato é um pouquinho mais caro, né? É um aparelho que já custa mais um pouquinho de dinheiro. Mas basicamente é isso, pessoal. Não é um investimento assim daqueles, né, enorme. Se você for comprar uma incubadora profissional, você vai pagar milhares de euros, ok? Então é algo que realmente qualquer pessoa pode fazer. Não tem mistério nenhum. Se você quiser fazer a sua, tiver com alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá? Eu respondo. Se eu souber responder, eu ajudo aí da melhor maneira. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Esse era o recado. Eu queria mostrar para vocês como eu montei a minha incubadora e mostrar para vocês que é uma coisa simples, não é um bicho de 7 cabeças, qualquer pessoa consegue fazer, não há dificuldade absolutamente nenhuma, não é muito caro se você procurar, estiver atento aí ao OLX, Custo Justo, Olapop, essas coisas de vendas de material usado, fica atento, vai sempre dando uma olhada, porque pode ser que apareça uma oportunidade e aí você agarra, tá bom? Meus amigos, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, subscreve o canal, ok? Porque eu não faço vídeos com regularidade e se realmente a manutenção e a reprodução doméstica de pitões reais é algo que te interessa, pronto, subscreve. Sempre que eu fizer o upload de um vídeo novo, você recebe uma notificação e aí você pode conferir para ver se o assunto que estamos a falar daquela vez é um assunto do teu interesse. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado e fiquem bem.